A Polônia está armando um golpe com o apoio dos Estados Unidos para reincorporar a parte oeste da Ucrânia ao seu território. Pelo menos é o que diz o chefe do Departamento de Inteligência da Rússia, o seu Sergei Naryshkin. Esse cara aqui, ó. Segundo os russos, os poloneses estariam bolando uma estratégia com os Estados Unidos para fazer com que isso aconteça. Eles usariam o pretexto de que as tropas polonesas estariam ali para garantir a segurança da Ucrânia contra a agressão russa e depois executariam um plano para incorporar essa região à Polônia. Os russos também dizem que a Polônia faria isso apenas em regiões onde o risco de confronto com a Rússia é muito baixo. Ou seja, a Polônia estaria ocupando áreas da Ucrânia para protegê-las da agressão russa, mas áreas que a Rússia nem tem interesse em conquistar e nem está atacando. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que isso faz sentido ou não? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos ver aqui de que região que eles estão falando. Essa parte oeste aqui da Ucrânia já fez parte da Polônia mesmo. Antes da Segunda Guerra Mundial, essa parte em amarelo aqui era a Polônia. Essa parte em rosa era a Hungria e essa parte em marrom era da Romênia. Isso antes da Segunda Guerra Mundial. Só que se a gente voltar mais um pouco, antes da Primeira Guerra Mundial, tudo isso era parte do Império Russo. Então essas terras mudaram de mão várias vezes. Eu vou mostrar aqui para vocês desde o começo o que aconteceu. O primeiro estado russo surge lá no século IX, pessoal. Nessa região aqui que hoje é a Ucrânia e o noroeste da Rússia. Essa região era habitada por tribos eslavas originalmente, mas era também a rota pela qual os vikings desciam para fazer negócios com o Império Bizantino em Constantinopla. O Império Bizantino era essa parte que sobrou aqui do Império Romano no sul, onde hoje é a Turquia. Então os vikings desciam por esses rios aqui e atravessavam essa região dos eslavos, e em 862 um viking chamado Rurik é nomeado o rei de Novgorod, que é essa cidade aqui no noroeste da Rússia que existe até hoje. Depois o sucessor desse viking, que era um outro viking chamado Oleg, vai descendo e incorpora a cidade de Smolensk depois de Kiev, e assim nasce o primeiro estado russo, que era chamado de Rus, ou Rus na pronúncia original, que foi o primeiro estado russo. Então, como vocês já sabem, no começo não existia Rússia e Ucrânia, era um estado só, era esse estado chamado Rus, que hoje em dia a gente chama de Rus de Kiev, ou Rus de Kiev, mas que na época era chamado só de Rus mesmo. Esse estado permanece unido desde o século IX até 1240, quando ele é invadido pelos mongóis. Os mongóis eram um império que nasceu lá na Mongólia, obviamente, e eles foram o maior império terrestre do mundo. Eles vieram a cavalo conquistando tudo aqui nessa região entre a Mongólia e a Rússia. E quando eles chegaram na capital, Kiev, eles destruíram tudo, não sobrou nada. Relatos dizem que sobraram menos de 200 casas em Kiev depois da invasão dos mongóis. Então não sobrou praticamente nada em Kiev para oferecer resistência aos mongóis. O Estado russo se desmantelou nesse período em vários pequenos estados que se tornaram vassalos dos mongóis, ou seja, se autogovernavam, mas deviam tributos aos mongóis. Então, como a capital Kiev foi totalmente destruída, os russos que sobreviveram a essa invasão migraram mais para o norte. E então a região que começou a se recuperar primeiro foi a região de Moscou, que antes era só um vilarejo e agora tinha ganhado importância porque tinha ficado encarregado de coletar os tributos dos outros estados vassalos e entregar para os mongóis. Então eles tinham algumas regalias, eles tinham mais acesso a dinheiro, tinham acesso a armas que vinham da Europa e eles também tinham muita pele. E pele era um negócio muito valioso naquela época. Era mais ou menos como o petróleo de hoje em dia, valia ouro naquela época. Então os russos ali da região de Moscou começam a ganhar força e começam a enfrentar os mongóis e eventualmente eles conseguem virar o jogo e os mongóis começam a perder a sua capacidade de defender as bordas do império. Então enquanto os russos em Moscou lutavam contra os mongóis, os lituanos que estavam lá do lado da região de Kiev aproveitam a fraqueza dos mongóis para ocupar aquele território e anexar ao Império Lituano. Quando a Rússia termina de expulsar os mongóis, toda aquela região ao redor da sua capital original ali em Kiev, onde hoje é a Ucrânia, tinha sido incorporada ao Império Lituano. E obviamente os russos não iam deixar isso quieto. Os russos queriam recuperar a Ucrânia desde aquela época já, e depois de mais ou menos 2 séculos de quebra-pau generalizado ali, os russos conseguiram incorporar de volta ao Império Russo toda a região que hoje é a Ucrânia, ali ao redor de Kiev, e também tudo que tinha sobrado do Império Lituano e Polonês. Então lá no século XIX, tudo isso daqui já era parte do Império Russo, não existia mais Polônia, nem Lituânia, nem Finlândia, isso tudo tinha virado Império Russo
Russo e assim fica até o final da Primeira Guerra Mundial. Quando os russos perdem a Primeira Guerra Mundial, né, porque estava acontecendo a Revolução Bolchevique lá, apoiada pelos alemães, os alemães no Tratado de Paz com a Rússia, tentando enfraquecer um pouco a Rússia, né, que estava muito grande, obrigam a Rússia a abrir mão de uma quantidade gigantesca de território. Isso foi lá em 1917, então o Império Russo perde de novo o controle da Ucrânia, da Bielorrússia, da Finlândia, da Lituânia, Látvia, Estônia, da Polônia. Tudo isso é separado do Império Russo lá em 1917. Só que em 1919 começa a formação da União Soviética e os russos voltam a recuperar grande parte desse território que agora fariam parte da União Soviética. Que muitos pensam que é a união de vários países independentes, mas que na verdade não era, né? Os países que formaram a União Soviética eram os países que 2 anos antes faziam parte do Império Russo. Agora eles só estavam trocando o nome para não parecer que estavam desrespeitando o Tratado de Paz que tinham assinado 2 anos antes com a Alemanha. E também a União Soviética representava melhor os ideais dos bolcheviques que estavam implementando o comunismo. Então, focando na Ucrânia, a Ucrânia começa como parte da Rússia, depois é invadida pelos mongóis. Quando os russos conseguem expulsar os mongóis, a Ucrânia tinha sido tomada pelos lituanos, depois é recuperada pelos russos lá no século 17 e permanece como parte do Império Russo até o fim da Primeira Guerra Mundial. Quando o Império Russo assina o Tratado de Paz para sair da Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia se torna independente por 4 anos e depois é reincorporada à Rússia, que agora se chamava União Soviética. Mas reparem num detalhe, antes da Primeira Guerra Mundial, olha como que era o mapa aqui dessa região. Tudo para cá da Alemanha é Império Russo. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, se forma a União Soviética e quase tudo isso passa de novo a ser União Soviética, mas não tudo. Vejam que a Polônia fica independente. Só que quando a Polônia volta a existir após o fim da Primeira Guerra Mundial, ela leva consigo essa parte em amarelo aqui que os russos consideravam parte do Império Russo. Aí em 1939 acontece aquela fatídica divisão da Polônia entre o Hitler e o Stalin. O Hitler decide que vai invadir a Polônia, liga pro Stalin e fala assim: ó, Stalin, eu vou invadir a Polônia, se você não reagir, eu devolvo para você aquele pedaço ali que era do Império Russo. O Stalin aceita e anexa esse território aqui ao território da Ucrânia. E é esse território que os poloneses querem de volta agora, de acordo com os russos. Mas voltando lá para a Segunda Guerra, como todo mundo sabe, o Hitler não respeitou o tratado de não agressão com a Rússia, invadiu tudo isso daqui. Quando o Stalin conseguiu contra-atacar e expulsar os alemães dessa área, ele resolveu anexar mais uns pedacinhos aí para a Ucrânia. Então ele pegou essa área aqui em rosa, que era da Hungria, e anexou a Ucrânia, e anexou também essas 2 regiões em marrom que eram da Romênia. Depois que o Stalin morreu, o outro presidente da União Soviética passou a Crimeia para a região administrativa da Ucrânia, formando assim o que era o mapa da Ucrânia até 2014. Então esse território em amarelo aqui é o território que, segundo os russos, a Polônia está de olho agora. Segundo o seu Naryshkin, acordos preliminares entre a Polônia e os Estados Unidos prevêem a reunificação dessa parte à Polônia, mesmo sem o apoio da OTAN. Poloneses e americanos estariam negociando diretamente com autoridades, com os homens, com os manda-chuva ali da Ucrânia, dessa região ali, e decidiriam tudo entre eles mesmos, sem consultar a OTAN ou mais ninguém. A Polônia nega tudo, fala que isso é tudo invenção dos russos. O que vocês acham? Será que a Polônia, assistindo a Rússia reivindicar o seu antigo território, também cresceu o olho para essa região aqui que já fez parte da Polônia? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!